Olá, sou Anderson, aluno do IFNMG Campus Januária, e na aula de hoje vamos falar de análise real, especificamente de limites de funções. Definição: seja conjunto X pertencente aos reais. A pertence aos pontos de acumulação de X e considere a função f de x em R uma função real com variável real. Dizemos que o número real L é o limite de f de x quando o x tende para A e denotamos dessa maneira quando para todo epsilon maior que zero dado, pode-se obter um delta maior que zero, tal que se tem o módulo de f de x menos L menor que um epsilon. Simbolicamente, dado um x pertence ao conjunto x e o módulo de x menos a maior que zero e menor que delta, implica que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Traduzindo, dado essa representação gráfica da função f de x igual a y, todos os elementos x que estão aqui dentro desse intervalo de centro A e raio delta, os valores de x que estão aqui dentro desse intervalo, assumem valores aqui nesse intervalo de centro L de raio epsilon. Quanto menor esse intervalo, quanto menor o valor de delta, mais os valores tendem para um valor L, que é o limite da função. Algumas observações importantes. Note que, pela definição, x pertence ao intervalo de centro A e raio delta, mas nunca tem-se x igual a A. O que nos garante que nós podemos calcular limites desse modo aqui, em que se substituirmos o valor de x aqui em 1, temos uma indeterminação 0 sobre 0. Não é necessário que o A pertença a x, basta que o A seja ponto de acumulação, pois pretendemos analisar o comportamento da função f para um x próximo de A. Logo, para esse limite aqui, que aparentemente tende para 0 sobre 0, nós queremos apenas observar o comportamento para valores tão próximos de A. E, portanto, caso o A não pertencesse aos pontos de acumulação, qualquer número real L seria o limite de f de x quando o x tende para A. Agora um exemplo. Vamos provar que o limite dessa função de x mais 5 para x tendendo a 2 é igual a 7. Agora vamos para um rascunho. Vamos usar a definição formal para provar esse limite. Dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que o módulo de x menos a é menor que delta, implica que f de x menos L é menor que epsilon. Vamos começar usando essa primeira parte da definição para chegar em algo parecido com isso aqui. Note que, substituindo os valores, temos que o módulo de x mais 5 menos 7 é menor que delta, implica que o módulo de x menos 2 é menor que epsilon. Note que aqui, exatamente algo como nós queríamos encontrar. O x menos o a, que vale 2, é menor que epsilon. Então, temos módulo de x menos 2 menor que epsilon. Basta tomar, então, esse epsilon igual a delta para a validade do limite. Prova. Dado o f de x menos L é igual ao módulo de x mais 5 menos 7, que é igual a x menos 2, menor que um delta, que é igual a epsilon, como queríamos demonstrar. Agora vamos resolver um pequeno exercício. Para isso, vamos provar usando a definição formal que o limite de x ao cubo, quando x tende a 1, é igual a 1.
Vamos fazer exatamente como o exemplo anterior, começando pelo rascunho. Vamos começar usando esta parte da definição para ver se nós conseguimos chegar no que queremos. Se o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Implica que f de x é x ao cubo, o nosso L é 1. Então vamos começar. X ao cubo menos 1 é menor que epsilon. Logo, temos aqui uma diferença de cubos que resulta em x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. E como temos um produto dentro desse módulo, nós podemos escrever como produto de módulos. Então vai ficar módulo de x menos 1 vezes módulo de x ao quadrado mais x mais 1. Note que nós já temos o que nós queríamos e que agora precisamos fazer algumas considerações para que possamos eliminar esse outro módulo aqui. Note que, supondo que módulo de x menos 1 seja menor que 1, já que essencialmente precisamos de um delta maior que 0, então, e que também seja um número pequeno, então vamos tomar x menos 1 menor que 1. Logo, sabemos que esse módulo de x menos 1 só pode estar entre 0 e 1. Ou seja, implica que o módulo de x é menor que 2. Ou seja, temos que o valor de x é menor que 2. Continuando, se o x é menor que 2, este módulo de x ao quadrado mais x mais 1 é menor que, substituindo aqui o valor de 0, temos que o valor mínimo desse binômio é 1. E substituindo o valor de 2 nesse binômio, eles não retornam o valor 7. Então, essencialmente, esse binômio está entre o valor de 1 e o valor de 7. Continuando, então note que o módulo de x menos 1 vezes o módulo de x ao quadrado mais x mais 1 é menor que epsilon, de acordo com a nossa definição. Mas esse valor aqui é menor que, está entre 1 e 7. Logo, este módulo de x menos 1 vezes 7 é menor que epsilon, o que implica que o módulo de x menos 1 é menor que epsilon sobre 7. Dessa forma. Então, dado esses valores, basta tomar um valor de delta como sendo o mínimo entre 1 e epsilon sobre
7. E terminando a demonstração, vamos provar que isto é válido. Dado o f de x menos o L é menor que 1, epsilon, nós chegamos à conclusão que isso equivale a módulo de x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1, e que este valor aqui é menor que epsilon sobre 7, e que este valor aqui é maior que 1 e menor que 7. Como é uma multiplicação, esse valor está para esse, e esse valor está para esse, e o que equivale ao valor de epsilon. Ou seja, nós conseguimos demonstrar que para um valor de delta entre 1 e epsilon sobre 7, o limite é válido, como queríamos demonstrar. Bom, é isso por hoje. Espero na próxima aula. Obrigado pela atenção.